O que é integração contínua? Integração contínua é uma das disciplinas bases do DevOps, mas ela não nasce em DevOps. Logicamente que a integração contínua já tem uma história, e tem uma história até bastante longa. Nós falamos de integração contínua na programação extrema. Ken Beck veio com uma ideia de fazer essa integração contínua pensando em que, se a integração é um processo demorado, é um processo chato, é um processo que demanda um esforço, então vamos fazer com maior frequência. Se eu faço com maior frequência, elimino, ou pelo menos diminuo, justamente uma quantidade de atrito na hora de conseguir trabalhar, certo, o que outros desenvolvedores estão fazendo em forma paralela. O grande desafio da integração é conseguir chegar ou convergir para uma solução que rode, uma solução que é evolutiva do ponto de vista de várias fontes, de vários desenvolvedores trabalhando, sei lá, com equipes, se a gente pensa, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 desenvolvedores simultaneamente em uma mesma solução. Claramente, as práticas da integração contínua são altamente influenciadas por ferramentas, por disciplinas e pela própria arquitetura. Vamos falar um pouco sobre isso. A integração contínua, por definição, é a capacidade que tem a equipe de converger rapidamente para uma solução que rode. Primeiro, se eu trabalho, por exemplo, num sistema de controle de versão orientado a branch, ou seja, a trabalho isolado, eu crio uma branch, trabalho em forma isolada um tempo e depois integro, faço o merge, ou como alguns falam, né? Justamente eu tenho nesse momento de fazer o merge uma contribuição também dos outros colegas que estão trabalhando na mesma solução. Se cada um trabalhou isolado uma quantidade de tempo significativa, na hora da verdade, na hora de fazer o merge, eu tenho um esforço gigantesco. Por quê? Porque algum mudou o parâmetro, outro mudou um comportamento de uma função que era a base para as outras, e aí eu tenho que fica o que eu fiz, o que o outro fez, né? Como consigo chegar a essa convergência? Então, as boas práticas de gerenciamento de versão ainda não são suficientes para conseguir aplicar a integração contínua. Originalmente, quando Ken Beck cria a integração contínua, até propõe de fazer, certo, um merge à noite, né, e que integre isso uma vez por dia. Para DevOps, esse uma vez por dia poderia ainda criar uma série de atritos. Verá que para conseguir evitar esses atritos, eu vou tentar também distribuir o que cada um dos profissionais irá fazer de tal maneira a não criar grandes atritos um com os outros. Ou seja, vou tentar também disseminar, certo, os espaços de construção de software de tal maneira a que um não interfira no espaço do outro para evitar justamente grande atrito no final desse esforço que significa fazer o merge ou a integração. Então, a ideia que vem aqui a partir do DevOps é tentar evitar trabalhar em branch, né? E sim trabalhar em cima do trunk. Então, vejam, trabalhar em cima do trunk significa que toda vez ou com muita frequência eu baixo uma versão que está no trunk, que é a última versão, faço a integração desse código com aquele que estou desenvolvendo nessa última meia hora, aquelas 2 horas, ou inclusive dentro do próprio dia, faço o merge e faço um commit. É nesse momento que eu faço um commit, estou, na verdade, contribuindo com minha versão integrada do código dentro do repositório. Essa maneira de fazer com maior frequência distingue duas disciplinas, duas práticas que o mercado conhece, entendidas como ou privilegiar o trabalho individual ou privilegiar a performance da equipe. Se eu privilegio a performance individual, estou trabalhando em branch. Ou seja, eu fico à vontade de alterar o que for necessário,
com toda a criatividade necessária, sem pensar muito nos impactos do outro. Né? E nisso estou privilegiando, logicamente, a produtividade individual, mas eu estou, na hora de fazer o merge, que não poderá talvez ser em um curto período de tempo, não é 1 hora, 2 horas, talvez ser um dia, ou ter vários dias ou semanas, eventualmente, e justamente o que nós queremos evitar, esse desperdício de tempo discutindo coisas que poderiam ser, eventualmente, tácitas ao trabalhar de maneira contínua através do track. E a segunda maneira de trabalhar, como comentei, seria privilegiando o trabalho da equipe. Como é feito isso? Tentando chegar o mais próximo do Crank, de maneira, ou da Master, como, dependendo da ferramenta que esteja sendo utilizada, de maneira a ter uma frequência maior. Então, verão, 2 disciplinas, 2 práticas, talvez uma clássica, que é privilegiando o trabalho individual, e uma, talvez, um pouco revolucionária, trabalhando diretamente no Crank. Claramente, trabalhar diretamente no Crank, eu tenho que acrescentar outras práticas. Ela não se sustenta simplesmente trabalhando de maneira cowboy. Ou seja, vou fazer commit, certo? E pronto, estou inserindo bugs de maneira despercebida com maior frequência. Eu tenho que acrescentar testes unitários dentro dessa disciplina. Ela se fortalece integrando testes. Claramente, se a arquitetura é monolítica, isso também me cria outro empecilho. A possibilidade de eu impactar de maneira a ter dependências dentro do código. Um código monolítico, normalmente, e ainda legado, poderá não necessariamente ter adotado boas práticas de construção de código. Então, nós podemos ter códigos extensos, rotinas bastante complexas, em vez de pequenas rotinas ou pequenas funções que fazem trabalhos específicos que providenciam, inclusive, os testes unitários. Então, se nós observarmos dentro do leque de possibilidades, eu tenho, na verdade, essa passagem de trabalhar em cima do Crank, ou seja, do branch, e evoluir para o Crank, talvez uma evolução. No outro vídeo, nós comentamos sobre maturidade, e nesse contexto, logicamente, estou evoluindo em maturidade para chegar o mais próximo do Crank, o que me permite acrescentar esse conceito de contínuo. Só consigo fazer esse contínuo se eu faço com maior frequência. Como eu faço com maior frequência? Conseguindo também integrar código e testes. Ou seja, os servidores de integração contínua são, na verdade, uma composição de ferramentas de gestão de configuração, gestão de testes, gestão de segurança, de uma série de elementos que me permitem validar uma versão que rode, que poderá depois, no que vamos chamar de entrega contínua, implantar em um ambiente intermediário para fazer teste de aceitação. Isso já passa a estar fora do conceito de integração contínua. A integração contínua se limita a integrar testes, integrar códigos, criar uma solução que rode de maneira a ter uma frequência muito alta de versões. Se eu tenho várias vezes por dia, eu tenho uma equipe volumosa, eu tenho muitas pequenas diferenças entre uma versão e outra, porque cada autor, cada desenvolvedor contribui com pequenos incrementos, que me permitirão, eventualmente, trabalhar a entrega contínua e talvez depois a implantação contínua. Esses pequenos incrementos são a base do que nós estamos falando do fluxo de uma peça. O fluxo de uma peça, que é um conceito que vem a partir do Lean, me permite automatizar o pipeline de implantação do ponto de vista do contínuo. Então, se nós pensarmos em cima de um modelo na qual todo mundo está contribuindo do ponto de vista de software, do ponto de vista de desenvolvimento, inclusive, por que não, de pequenos incrementos também na infraestrutura. Nós estamos trabalhando com infraestrutura como código e também alterando, também testando, também olhando as pequenas diferenças para conseguir automatizar também
a entrega e a implantação a partir de mudanças da infraestrutura. Ou seja, eu começo a trabalhar em cima de um contexto contínuo de pequenos incrementos que me permite também aumentar a estabilidade em relação ao que estou propondo de mudanças em produção. A integração contínua passa a ser uma das disciplinas fundamentais para esse contínuo que o DevOps prega de aumentar a estabilidade e aumentar a agilidade.